Você sabe o que é o PIB? Como ele afeta a sua vida? Esse ano teremos crescimento ou recessão econômica? O pior já passou? Vamos analisar juntos o discurso do governo? Veremos isso e muito mais no vídeo de hoje. Olá, tudo bem com vocês? Para quem é novo no canal, eu sou o Professor César e hoje é o dia do quadro batizado de Decifrando o Economês. O intuito desse quadro é simplificar a economia para vocês e mostrar como isso afeta a sua vida. Afinal, o que significa PIB? PIB é uma sigla que quer dizer o seguinte: Produto Interno Bruto. A grosso modo, o PIB mede o quanto o país produziu na indústria, no comércio e no serviço. Mas antes de começar a analisar os dados em si, gostaria de mostrar duas diferenças para você. Existe um PIB que nós chamamos de PIB nominal. O que é um PIB nominal? Vamos supor que a produção nacional, tanto de indústrias, comércio e de serviço, foi o ano passado de 100 bilhões de dólares. E esse ano, o PIB passou a valer 110 bilhões de dólares. Ou seja, se o ano passado o PIB foi 100 bilhões e esse ano ele foi 110 bilhões, fazendo conta simples, o PIB aumentou 10%, não é mesmo? Aumentar o PIB 10% é bom? O que você responderia? Eu, como um bom economista, diria depende. Por que depende? Porque para dizer se é bom ou ruim, eu preciso de dados para comparar. Vamos comparar com a inflação? Eu disse para vocês que então o PIB cresceu 10%. E se a inflação tivesse crescido 15%? O PIB de 10 é bom ou é ruim? Bom, crescer é melhor do que não crescer, fato. Mas comparando com a inflação, o PIB não cresceu, porque ele cresceu 10, só que a inflação, que é aumento dos preços, né? Para quem não assistiu, tem um vídeo falando de inflação aqui, vou deixar no final desse card. Se a inflação cresceu 15% e o PIB 10%, na verdade os preços aumentaram 15% e o PIB aumentou 10%. Ou seja, o PIB não acompanhou nenhum aumento de preço. Ou seja, o PIB decresceu 5%, que é a diferença do 15% da inflação com os 10% do PIB. E agora vamos entender o que é PIB nominal e PIB real. O PIB nominal é esses 10% que nós analisamos. E o PIB real? O PIB real é esse comparativo que fizemos entre inflação e o PIB. O governo adora analisar o PIB nominal, porque ele sempre será maior do que o real. Às vezes o real pode até não ter crescido, né? Nesse exemplo que eu dei, o PIB decresceu 5%. Então essa é a diferença de PIB real e PIB nominal. O discurso do governo sempre vai levar em conta o nominal. Então prestem atenção. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas qual é a diferença? Cresceu, isso é bom. Crescer desse fato não é bom, porque quer dizer que só o aumento de preço foi maior do que o nosso crescimento econômico. O país não produziu nada a mais. Ao contrário, deixamos de produzir 5%. E o que gera emprego? É produção. Então, se eu quero gerar emprego e gerar mais renda para as famílias, eu tenho que ter um crescimento real. Beleza? Entendeu como isso afeta você? Vamos prestar atenção. Esse ano terá crescimento econômico ou recessão, que é deixar de crescer? A recessão nominal, ou seja, que nem é considerado o desconto da inflação, está para girar em torno de 4 a 5%. Não cresceremos, decresceremos, perdemos postos de trabalho, deixamos de produzir. Entendeu como isso está afetando ainda mais você? Mas aí vocês devem estar se perguntando, tudo bem, isso está acontecendo, um desemprego alto, a falta de produção é por causa da pandemia. Engana-se. Dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, já mostrava que o último trimestre de 2019, antes da pandemia nos acertar em cheio,
o nosso crescimento econômico já estava desacelerando. O governo já estava falhando nas políticas econômicas do país. Aí veio a pandemia. Como notado, a pandemia nos acertou em cheio, não é? Não só nós, o mundo inteiro, né? No qual tivemos um trimestre, que foi o segundo trimestre, bem dizer, da economia parada. Nós tivemos o pior dado histórico de recessão do país até então. E no terceiro trimestre nós tivemos o maior dado de crescimento econômico da história do país. Mas esses dados são em percentuais. Quando vamos analisar em dinheiro, em produção, na verdade a gente decresceu em comparação ao ano passado. Vamos para o gráfico. A fonte foi o IBGE. Eu tenho dados desde 2015 até 2020. Como podemos notar aqui, o terceiro trimestre nós já tivemos no ano passado um decréscimo. O quarto trimestre ele já veio um pouquinho acima do terceiro, porém ele não recuperou o terceiro trimestre, como mostrado pelo próprio IBGE. Começamos o primeiro trimestre de 2020 já decrescendo 1,5%. E no segundo trimestre de 2020, nós tivemos uma queda histórica, onde as fábricas, a economia toda do mundo estava parada, de menos 9,6%. E nós tivemos o terceiro trimestre de 2020, um percentual de 7,7% de crescimento econômico. Vamos entender o que ele quer dizer com isso. O maior crescimento econômico até então, num trimestre divulgado no país, foi 3,6% em 96, quando o IBGE começou a medir esse dado. Esse foi o maior índice. Mas nós estamos falando em percentual. Mas por que esse percentual cresceu tanto? O segundo trimestre, como tínhamos visto aqui, nós tivemos quase 10% de decrescimento econômico. E aí, o terceiro, ele sobe. Sobe por quê? Graças aos estímulos econômicos dados pelo governo. O governo entra estímulo econômico, tanto do auxílio emergencial quanto para as empresas, maior do que R$500 bilhão. Estou dizendo R$500 bilhão. Isso foi responsável pelo aumento de 7,7%, ou seja, um dinheiro que não existia e foi injetado no mercado. Mas mesmo assim, ele ainda não foi o suficiente para recuperar o segundo trimestre. Para recuperar o segundo trimestre, nós precisaríamos ter crescido 10,61%. 10,61%. Aí você deve estar falando, não tem lógica, decresceu 9,6%, só para recuperar o terceiro trimestre nós deveríamos ter crescido 10,61%. Onde você tirou essa conta? É fácil. Quando a gente decresce em percentual, não é a mesma conta depois para crescer. Vou dar um exemplo. Se eu falar para vocês que eu tenho R$100, se eu falar que eu vou decrescer, tirar 50% de R$100, vocês vão dizer que é quanto? R$50. Logo, quanto que eu fico na mão? 50, não é isso? Agora vamos acrescentar 50%. Se eu acrescentar 50% em R$50, que é a metade, né? Metade de R$50 é 25. Logo, os 50 se torna 75. Tá vendo que não recuperou os R$100? Entendeu como é que é feita a conta? Então, para voltar para cima, é maior a conta. Então, no caso aqui, deveria ser 10,61%. Ou seja, o terceiro trimestre, mesmo com mais de R$500 bilhão, não conseguiu recuperar. E já tem pesquisa dizendo de novo que o nosso quarto trimestre será menor do que o terceiro. Estamos de novo desacelerando. Tem pesquisas da FGV apontando que o crescimento do quarto trimestre vai ser em volta de 1%. Na verdade, ele está dizendo até que será menor do que 1%. Esse ano, nós não teremos o crescimento econômico do que tínhamos até fevereiro. O que eu quero dizer com isso? Desemprego em alta. A pesquisa mostra ainda que no ano de 2021, o desemprego será de 17%. Mais um dado recorde negativo. Muita gente desempregada. Ainda a pesquisa aponta que a maioria dos economistas
acreditam que o PIB voltará ao patamar da pré-pandemia só em 2022. Eu diria que nem em 2022. Estão sendo muito otimistas. O ano que vem, nós teremos um endividamento público de quase 100% do nosso PIB. Isso é muito perigoso. O ano que vem, nós teremos um grande problema, que é ano pré-eleição federal. Nós já percebemos que o atual governo adorou fazer políticas populistas. Nós já vimos eles querer inventar a renda cidadão, a renda Brasil. Não que eu seja contra isso, porém, ele tem que respeitar o teto da dívida e se preocupar com a política fiscal do país. Se ele for adotar política populista para ganhar voto, a economia desanda. Teremos hiperinflação, a inflação já está fora do controle. Fizemos um vídeo sobre a taxa Selic. A Selic tem que aumentar urgentemente, mas se ele for com políticas populistas, ele vai manter essa taxa o ano que vem, ou próximo disso. E aí, mais uma vez, a pressão na inflação. E para piorar, nós tivemos recessão do ano 2014 a 2016. Até o começo desse ano, antes do efeito nocivo da pandemia no país, nós não tínhamos recuperado ainda o patamar de 2013. Em 2022, eles estão imaginando que iremos recuperar o pré-pandemia, mas ainda não recuperaremos o patamar de 2013. Essa próxima década vai ser uma década perdida. Mas você deve estar se perguntando, tá ruim para todo mundo? Não. Tem empresas que estão exportando muito devido à proteção do dólar e estão ganhando como nunca, mas o resto do país está ficando à míngua. Desemprego em alta, crescimento econômico em baixa, e quando vamos comparar crescimento real, nem se fala. Estou encaminhando para o final do vídeo. Me perguntam muito se eu acredito que o crescimento econômico vai ser em V, como Paulo Guedes fala direto. Eu não acredito muito, tanto que os próximos dados já estão mostrando que o quarto trimestre de 2020 já vai começar a andar de lado. Ou seja, já não é mais um V, está se transformando numa raiz. Se eu acredito nas projeções do ano que vem melhores, os dados já mostram que o ano que vem a tendência é de ter maior desemprego do que esse ano. Lembrando que esse ano nós tivemos ajuda de mais de R$500 bilhão, tanto para a empresa quanto para as pessoas, né? O ano que vem não poderá contar com isso, ao menos que o Congresso e o governo federal articule de poder estourar o teto da dívida pública. Só que o problema disso é que cada vez mais trabalhando com endividamento, o endividamento já é quase do 100% do PIB, e uma hora alguém vai ter que pagar essa conta. Sem falar também que desemprego baixo, muito dinheiro na economia, nós correremos cada vez mais da inflação sair fora do controle, que começarão a sobrar produtos, né, já que muita gente está aí com dinheiro na mão. Acredito também que se o governo for pela medida de estourar o teto da dívida pública, teremos cada vez mais o descontrole da inflação. Se ele manter a taxa Selic também, tentando agradar a população e o próprio empresariado, a inflação cada vez mais vai sair fora do controle. Eu acredito que em matéria de crise econômica 2021 não terá tanto problema, acredito sim, no crescimento econômico de 2021, só que um crescimento ainda baixo e pequeno. Eu não acredito que 2022 ainda estaremos no patamar pré-pandemia. Porém, a maioria dos analistas acreditam nisso. E eu não acredito também que estaremos até o final dessa década no período pré-crise financeira de 2014 e 2016. Então, outra coisa que eu peço que se atente, que é importante para o Brasil, ou para qualquer país, na verdade, é o crescimento real da economia, né? O PIB real e não o PIB nominal. Espero que tenham gostado. Se gostou desse material, peço que se inscreva no canal, dê a sua curtida, tire suas dúvidas aí no comentário, aproveita para tirar todas as dúvidas. Concorda ou não concorda, pode discordar de mim também. É até bom que podemos juntos crescer, né? E formar opiniões. Se gostou, compartilhe com os amigos.
porque assim como vai afetar nós, também vai afetar eles. Do mais, um grande abraço e até mais.